Na pequena cidade de Belladonna, o outono trazia consigo uma névoa densa que cobria as ruas como um manto pesado. As árvores, despidas de suas folhas, pareciam se contorcer em agonia, e ninguém na cidade tinha certeza de quando a neblina começou a aparecer, mas todos concordavam que havia algo sinistro sobre ela. Os moradores falavam em voz baixa sobre desaparecimentos inexplicáveis, e lamentos que ecoavam nas sombras. Em uma loja de antiguidades que ficava no centro da cidade, um novo item havia chegado: um boneco de ventríloco. O boneco, com seu sorriso sinistro e olhos que pareciam seguir você, tinha uma aura perturbadora. O proprietário da loja, o Sr. Bianchi, um homem idoso com um olhar cansado, disse que o boneco pertencia a um ventríloco famoso que havia desaparecido misteriosamente décadas atrás. A história por trás do boneco era tão intrigante quanto perturbadora, e logo a loja se tornou o centro de atenção da cidade. Um grupo de adolescentes, Sofia, Luca, Emília e Marco, decidiu que era hora de explorar o mistério do boneco. Sofia, a mais corajosa do grupo, estava determinada a descobrir a verdade. Vamos até a loja e ver esse boneco, ela disse, os olhos brilhando de empolgação. Pode ser uma boa história para contar. Você não está com medo? Está. Luca desafiou, provocando-a. Você sempre diz que não acredita em fantasmas. Eu não, Sofia respondeu, um pouco defensiva. Mas isso não significa que não quero ver o boneco. Quando chegaram à loja de antiguidades, a campainha na porta tilintou, ecoando no interior escuro e empoeirado. O cheiro de madeira velha e umidade permeava o ar. O Sr. Bianchi os recebeu com um olhar cético, mas seu rosto suavizou ao ver que eram apenas adolescentes curiosos. Vocês vieram ver o boneco? Ele perguntou, apontando para uma prateleira empoeirada no fundo da loja. É um item bastante peculiar. O boneco estava lá, sentado em uma cadeira de madeira, com suas roupas desgastadas e um sorriso que parecia mais uma mordaça do que uma expressão amigável. Os olhos de vidro pareciam brilhar à luz fraca da loja e, à medida que se aproximavam, a sensação de que o boneco estava vivo era inegável. Ele é estranho, Emília murmurou, suas mãos tremendo levemente. Você realmente acredita que ele é amaldiçoado? Não acredito em maldições, Luca disse, desafiador, mas algo definitivamente não parece certo com ele. O Sr. Bianchi começou a contar a história do boneco. Ele pertenceu a um ventríloco chamado Carlo Gallo, um artista renomado em sua época. Ele desapareceu em uma noite de apresentação e o boneco foi encontrado em seu camarim, intacto. Desde então, quem possui o boneco relata experiências estranhas. Sofia ficou fascinada. O que tipo de experiências? Vozes sussurrantes, movimentos inexplicáveis. Alguns até afirmam que o boneco fala. O Sr. Bianchi respondeu, os olhos brilhando com um misto de medo e curiosidade. Mas, por favor, eu não recomendo que vocês o toquem. Vamos levá-lo, Sofia disse, sem hesitar. Precisamos ver se essas histórias são verdadeiras. Naquela noite, os adolescentes se reuniram na casa de Sofia para testar o boneco. A sala estava mal iluminada e a atmosfera estava carregada de excitação e um toque de medo. Sofia colocou o boneco no centro da sala, seus olhos ainda brilhando de forma sinistra. Agora, como funciona isso? Marco perguntou, olhando para o boneco. Você precisa de um ventríloco. Eu posso fazer isso, Sofia disse, decidida. Apenas me sigam. Com a voz trêmula, Sofia começou a falar com o boneco. Olá, meu nome é Sofia. Como você está? Para surpresa de todos, uma resposta veio, não da boca do boneco, mas de uma voz suave e sussurrante que parecia ecoar pela sala.
Estou esperando. A sala ficou em silêncio. Os adolescentes se entreolharam, sem saber como reagir. Isso foi você, certo? Luca perguntou, olhando para Sofia. Não, eu não fiz nada. Sofia respondeu, seu coração batendo rapidamente. Vamos tentar novamente, Emília sugeriu, um misto de medo e emoção em sua voz. Talvez ele apenas reaja. Dessa vez, Sofia tentou novamente. Boneco, você pode nos contar sua história? A resposta veio mais uma vez, mas agora parecia mais clara, como se algo estivesse se manifestando. Carlo precisa de ajuda. A sala começou a esfriar e uma brisa gélida percorreu o espaço. Os adolescentes sentiram um arrepio correr pela espinha e as luzes começaram a piscar. Isso não é normal, Marco disse, a voz tremendo. Devemos parar isso agora. Mas Sofia estava intrigada. Não, precisamos descobrir mais. O que aconteceu com Carlo? A voz retornou, mais forte desta vez. A maldição não pode ser quebrada. Os adolescentes decidiram investigar mais sobre Carlo Gallo e o boneco. Eles se dividiram em duplas e começaram a pesquisar na biblioteca local, buscando por registros de desaparecimentos e histórias sobre o ventríloco. Após hora de pesquisa, eles encontraram uma antiga reportagem que detalhava a vida e a carreira de Carlo. Ele era famoso por suas performances, mas havia rumores de que ele tinha um lado obscuro. Muitos de seus colegas afirmavam que Carlo era obcecado pelo boneco e que passava horas conversando com ele em particular. Isso é cada vez mais estranho, Emília comentou, folheando as páginas amareladas do jornal. Ele estava realmente obcecado por esse boneco. Olhem isso, Luca disse, apontando para uma seção do artigo. Diz que, após sua última apresentação, ele desapareceu sem deixar vestígios. O boneco foi encontrado em seu camarim, mas Carlo nunca foi visto novamente. Talvez ele tenha sido possuído, Sofia disse, pensativa. Ou talvez o boneco tenha algo a ver com seu desaparecimento. Isso é apenas uma lenda, Marco respondeu, mas sua voz tremia. Não podemos nos deixar levar por isso. Naquela noite, os adolescentes decidiram realizar uma nova sessão com o boneco. O clima estava tenso e a névoa do lado de fora parecia mais densa do que nunca. Sofia, determinada, colocou o boneco no centro da sala novamente e começou a se comunicar. Boneco, você pode nos dizer onde Carlo está? Ela perguntou, sua voz firme. A resposta veio como um sussurro. Ele está preso na escuridão. Como podemos liberá-lo? Sofia insistiu. Uma oferenda deve ser feita, a voz respondeu, mais suave agora, como uma brisa passando pela sala. Os adolescentes se entreolharam, perplexos. Que tipo de oferenda? Luca perguntou, seu tom nervoso. Almas perdidas precisam ser chamadas. Isso é ridículo, Marco disse, começando a se levantar. Estamos nos envolvendo em algo que não entendemos. Só mais uma vez, Sofia implorou. Precisamos entender. Na manhã seguinte, a cidade estava em alvoroço. Um morador havia desaparecido durante a noite e rumores começaram a se espalhar. A névoa que cobria a cidade parecia mais escura, como se estivesse viva, engolindo os que ousassem entrar em seu domínio. Os adolescentes estavam assustados, mas Sofia estava mais determinada do que nunca. Precisamos fazer a oferenda, ela disse. Senão, mais pessoas desaparecerão. Você realmente acredita que isso funcionará? Marco perguntou, preocupado. Não temos escolha, Sofia respondeu, decidida. Precisamos fazer o que o boneco disse.
À medida que a noite se aproximava, os adolescentes se prepararam. Eles reuniram fotos de amigos e familiares que haviam desaparecido, como uma forma de chamar as almas perdidas. O clima estava pesado e uma tensão palpável permeava o ar. No centro da sala, o boneco estava esperando. A oferenda foi feita, Sofia disse, colocando as fotos ao redor do boneco. Agora, boneco, nos ajude. A atmosfera começou a mudar. O ar ficou gelado e uma presença começou a se manifestar. As luzes começaram a piscar novamente e sussurros ecoaram pela sala. Almas perdidas, venham até nós. A voz sussurrou, mais forte do que antes. Os adolescentes estavam paralisados, assistindo enquanto sombras começaram a se formar ao redor do boneco. Figuras indistintas surgiram e os sussurros se tornaram gritos. Ajude-nos, uma voz clamou e outra respondeu. Nós estamos aqui. Charles. Sophia gritou. Você está aqui. A figura começou a se materializar e a sombra se transformou em um homem, sua expressão triste e desesperada. Ajude-me, ele sussurrou, e os adolescentes puderam ver os olhos vazios e a tristeza profunda que o envolvia. Como podemos ajudá-lo? Emília perguntou, sua voz tremendo. A maldição, o boneco, precisa ser destruído. Charles respondeu, sua voz ecoando com dor. Eu fui preso por ele, e agora ele procura mais almas. Mas como? Sofia insistiu. O que devemos fazer? Queime o boneco, Charles disse, sua presença começando a se desvanecer. A única maneira de quebrar a maldição é eliminar o que a criou. Os adolescentes trocaram olhares nervosos. A ideia de queimar o boneco os aterrorizava, mas eles sabiam que não podiam ignorar o aviso. Precisamos fazer isso, Sofia disse, o coração disparando. Vamos queimar o boneco. Naquela noite, os adolescentes se reuniram novamente, prontos para enfrentar o que estava por vir. Eles colocaram o boneco em um recipiente no quintal de Sofia, cercando-o com materiais inflamáveis. A atmosfera estava carregada de tensão e o vento soprava com força, como se a própria natureza estivesse tentando impedir o que estavam prestes a fazer. Você está pronta? Luca perguntou, olhando para Sofia. Eu estou, ela respondeu, sua determinação inabalável. Vamos acabar com isso. Com um fósforo na mão, Sofia acendeu o fogo e, assim que as chamas começaram a dançar, uma risada fria ecoou pela noite. O boneco parecia ganhar vida, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Vocês não podem me destruir, a voz ecoou, cheia de raiva. A chama cresceu e o boneco começou a se contorcer, gritando em desespero. Eu sou eterno. Ninguém pode me parar. Mas Sofia não hesitou. Você não é eterno, ela gritou, o fogo envolvendo o boneco. Você é apenas uma maldição. As chamas começaram a consumir o boneco e a presença maligna que o cercava começou a se dissipar. Os sussurros tornaram-se gritos de agonia e as sombras que antes cercavam os adolescentes começaram a se desvanecer. À medida que o boneco queimava, uma onda de energia percorreu o ar. Os adolescentes caíram de joelhos, sentindo a força da maldição sendo quebrada. Carlo apareceu mais uma vez, sua forma agora mais clara e serena. Obrigado, ele sussurrou, antes de desaparecer em meio às chamas. Os adolescentes, exaustos mas aliviados, se levantaram. O ambiente estava mais leve e a névoa que antes cobria a cidade começou a se dissipar. Eles sabiam que haviam quebrado a maldição, mas o preço que pagaram era alto. Foi isso, Marco disse, respirando fundo. Eu nunca mais quero ouvir falar desse boneco novamente. Eu também, Emília concordou, seus olhos ainda arregalados de medo.
Isso foi muito real. Mas conseguimos, Sofia disse, um sorriso no rosto. Nós quebramos a maldição. Com o passar dos dias, a cidade de Belladonna começou a se recuperar. A névoa se dispersou e os moradores começaram a compartilhar histórias sobre os desaparecimentos e os sussurros que antes permeavam o ar. O boneco de ventríloco nunca mais foi mencionado e os adolescentes se tornaram heróis locais. No entanto, algo não estava certo. À noite, quando a cidade estava envolta em silêncio, Sofia começou a ouvir sussurros em sua casa. Às vezes, era como se alguém estivesse chamando seu nome. Outras vezes, os sussurros pareciam vir de lugares distantes, como se algo estivesse tentando se comunicar. Certa noite, enquanto se preparava para dormir, Sofia ouviu um barulho vindo do porão. Seu coração disparou e ela hesitou por um momento. É apenas o vento, ela murmurou para si mesma. Mas a curiosidade a venceu e ela decidiu investigar. Ao descer as escadas, as luzes começaram a piscar e a atmosfera ficou pesada. Os sussurros ficaram mais altos e uma sensação de desespero a envolveu. Sofia, uma voz sussurrou, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem está aí? Ela gritou, sua voz ecoando no silêncio do porão. E então ela viu, no canto escuro do porão, uma sombra se moveu e ela reconheceu a figura. Era o boneco de ventríloco. Mas algo estava errado. Seus olhos estavam abertos e seu sorriso era mais amplo, mais maligno. Você achou que poderia me destruir. A voz sussurrou, ecoando na escuridão. Eu sou eterno. Sofia ficou paralisada, seu coração batendo rapidamente. Não, isso não é possível, ela gritou, recuando para a escada. Você me libertou, mas não me destruiu. A voz ecoou. A maldição agora pertence a você. Desesperada, Sofia correu para as escadas, mas a sombra seguiu, sua presença se aproximando rapidamente. Você não pode escapar do que você mesma criou. A voz sussurrou, e a escuridão começou a engoli-la. Socorro! Sofia gritou, mas ninguém estava por perto para ouvir. Ela estava sozinha, enfrentando a maldição que pensou ter quebrado. No dia seguinte, seus amigos notaram que Sofia não apareceu. Preocupados, Luca, Emília e Marco decidiram verificar como ela estava. Ao chegarem à casa de Sofia, sentiram a atmosfera pesada e os sussurros começaram a se intensificar. Sarah, Tom gritou, mas não houve resposta. Eles decidiram procurar por ela, e quando chegaram ao porão, encontraram o boneco novamente. Ela deve estar aqui em algum lugar, Emília disse, olhando ao redor. Precisamos encontrá-la, Marco respondeu, sua voz cheia de determinação. Vamos, procurem. Enquanto procuravam, os sussurros ficaram mais altos e as sombras começaram a se formar novamente. Vocês não podem salvá-la, a voz do boneco ecoou. Ela é minha agora. Não vamos deixar você levá-la. Luca gritou, correndo em direção ao boneco. Você não é nada sem ela. Mas as sombras começaram a se fechar ao redor deles e a presença maligna se tornou mais forte. Vocês não entendem, a voz sussurrou. A maldição agora é parte de vocês. Os adolescentes se uniram, decididos a enfrentar a maldição de uma vez por todas. Precisamos queimar o boneco novamente, Emília disse, sua mente correndo. É a única maneira de libertar Sofia. Com a coragem renovada, eles colocaram o boneco em um recipiente e acenderam o fogo. À medida que as chamas começaram a dançar, os sussurros se tornaram gritos de agonia. Vocês não podem me destruir novamente, a voz ecoou, cheia de fúria. A presença maligna começou a se contorcer,
e os adolescentes sentiram a força da maldição sendo quebrada. Nós somos mais fortes juntos. Marco gritou, a determinação em sua voz. As chamas cresceram e a figura de Carla apareceu mais uma vez, sua expressão agora cheia de esperança. Queimem o boneco. Libertemos almas. Com o último grito, os adolescentes se uniram, pronunciando as palavras finais do ritual. O boneco começou a se desintegrar e as almas perdidas foram libertadas, flutuando para longe na brisa suave da noite. Com a maldição finalmente quebrada, os adolescentes se abraçaram, aliviados e exaustos. A névoa que antes cobria a cidade começou a se dissipar e uma sensação de paz começou a preencher o ar. Eles sabiam que haviam enfrentado a escuridão e vencido. Conseguimos, Sofia disse, lágrimas nos olhos. Estamos livres. Mas, ao olhar para o céu, uma sensação de inquietação ainda pairava no ar. É isso mesmo? Marco perguntou, hesitante. Estamos realmente livres? Sim, Emília respondeu, sua voz firme. Nós quebramos a maldição. No entanto, enquanto os adolescentes se afastavam, uma sombra dançou no canto de seus olhos. O boneco pode ter sido destruído, mas a escuridão nunca desapareceria completamente. Os sussurros ainda ecoavam nas sombras, um lembrete de que a luta contra o mal nunca terminaria verdadeiramente. E assim, a história de Belladonna continuou, um ciclo interminável de luz e escuridão, de coragem e medo. Os adolescentes aprenderam que a verdadeira batalha contra a maldição do boneco de ventríloco não era apenas uma questão de enfrentar a escuridão, mas de se lembrar de que a luz sempre encontrará um caminho, mesmo nas noites mais sombrias. Os meses se passaram e a cidade de Belladonna começou a se recuperar. Os desaparecimentos eram apenas histórias de advertência, e o boneco de ventríloco se tornará uma lenda que todos temiam. Mas uma noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, um novo morador da cidade encontrou um antigo baú escondido em seu sótão. Dentro dele estava um boneco de ventríloco, intacto e sorridente, como se estivesse esperando por alguém. Que estranho, o novo morador murmurou, pegando o boneco nas mãos. O que será que esse boneco tem a dizer? E enquanto ele olhava para os olhos de vidro, uma voz suave e sussurrante começou a ecoar na escuridão, prometendo uma nova história que estava prestes a se desenrolar.